você vai pegar o óleo consagrado, vai ungir a pessoa. Eu não consigo vê-la todo dia, mas todo domingo eu estou com ela na igreja. Unja, pegue, unja as mãos, ore com ela. Isso está enfraquecendo a força do diabo o tempo todo, tá? E o contra-ataque no libertando, ou seja, a pessoa que nós estamos ajudando, nós estamos chamando nessa primeira etapa de libertando, ele começa a ter o contra-ataque do diabo. O diabo não vai largar fácil. Aí começa a ter crises de choro incontrolável, instabilidade emocional. Você tem que continuar, é uma pré-libertação. Aí começa a ter revolta e acesso de raiva repentina. Frequentemente a pessoa começa a ficar com raiva de você, achar motivo, não vem mais na oração, você chama, não responde. Isso é um sintoma, você está no caminho certo. Tá? Continue. Forte desejo de abandonar o tratamento e a igreja, ou seja, você chama a pessoa para, você está fazendo tratamento para parar de fumar, parar de usar drogas, ou qualquer coisa assim, ele abandona, não toma mais os remédios, não vem mais na igreja, porque está acontecendo, você está atacando o diabo. A gente fez faz um tempo já, um rapaz veio pedir socorro porque a esposa abandonou o lar e se envolveu com bebida, cigarro, era na Argentina, então cassino, e aí a gente fez uma estratégia dessa, a gente começou a orar, e daí na investigação, na pré-libertação, isso foi à distância, porque a mulher tinha ido embora, eu estava ajudando o marido a restaurar o casamento. Aí ele falou, olha, ela tem 3 amigas, essas 3 amigas são a maior influência dela. O que a gente fez? Começamos a atacar os demônios das 3 amigas. E a minha oração sempre era, eu orava com o marido dizendo, Senhor, ele é o vínculo de carne daquela mulher. Como eu não estou podendo orar com ela, eu estou orando com o marido, porque eles são uma só carne. Ela abandonou o lar. Eu orava e ungia ele, eu falava, as 3 amigas, eu falava nominalmente cada uma delas, o demônio que está nelas se manifeste, para que era Karen, a moça, para que a Karen veja que não são amigas, que são demônios. Não deu outra. Uma criou fofoca da outra, que não sei o quê, ela descobriu que a outra falava mal da outra, e começou uma encrenca entre elas, e as 3 abandonaram ela. Aí ela se viu sozinha, e aí sem apoio, aí nós começamos a orar, Senhor, dá saudade dela de casa, faça só ter memórias boas do casamento. Claro que ela foi embora porque teve problemas, e memórias ruins, faça ela entender que tudo que era ruim, pode ser superado, mas que as memórias boas são mais válidas, e tal, e enfim, deu 15, 20 dias, essa mulher conseguiu voltar para casa, e aí a gente começou a fazer um discipulado com a família, mas é uma estratégia, cada caso é um caso, você tem que entender o que está acontecendo, para poder direcionar a estratégia certa. É o que eu faço em mentoria, normalmente quando alguém contrata uma mentoria do nosso ministério, eu faço esse acompanhamento com a pessoa, ou com o pastor da igreja, ou enfim, e aí vem o momento da expulsão de demônios, não é? Que é o sequestro do sistema nervoso central. O demônio sequestra o SNC, assumindo o controle motor e verbal. E aí o comando tático, né? Em vez de lutar fisicamente, anule toda a força física do demônio. Ou seja, você vai orar com uma pessoa que está endemoniada, se a pessoa manifestou no culto, ou se você vai orar com uma pessoa que você já está acompanhando, e vai chegar o dia que você decidiu que você precisa expulsar esse demônio. Então você vai colocar ela sentada para orar por ela, no sofá, numa cadeira, ou é no culto, a pessoa manifestou no chão, não importa. A primeira ordem que você dá é para que cancele toda a força física, porque o demônio assumiu o sistema nervoso central, então ele tem comando, ele tem domínio sobre pernas e braços. Então tem demônio que chuta, pastor, que puxa gravata, que morde, você anula toda a força física, tá? Eu já vi pastores, 5, 6 obreiros tentando segurar uma pessoa e não conseguem, porque eles vão lutando contra aquela pessoa. Dá uma ordem. Eu tive que aprender isso com experiência, eu lutei muito contra demônio, até que um dia o Espírito Santo me ensinou isso. Dá uma ordem, cancela a força física, dá uma ordem no sistema nervoso central dessa pessoa. Aí quando você vai orar, eu ordeno, bem simples, eu ordeno em nome de Jesus, força física, cancela, a pessoa desmaia. Aí você começa a expulsar os demônios. Então primeiro, anule toda a força física do inimigo em nome de Jesus, isso evita agressões, surtos, mantém a ordem e o ambiente do culto. Já aconteceu, numa igreja aqui perto de São Paulo, perto de Limeira, Rio Claro? É Rio Claro? Rio Claro, Igreja de Cristo Pentecostal no Brasil, pastor Paulo Roberto, acho que é o nome, Paulo Davi. Fui lá, um cara ficou endemoniado, grande, a beça, estava eu e um obreiro, o obreiro deu uma gravata nele, o cara era tão forte que ele fez assim com o pescoço, que o meu obreiro fez assim, ó. E aí, eu fui correndo, e ele estava saindo da igreja, ele ia se jogar na rua. Mas já pensou se um carro pega e mata o cara? E qual notícia seria na cidade? Aí eu saí correndo, e falei, cancela a força. Em nome de Jesus, cancela a força. Aí ele caiu. Aí ele caiu, aí os obreiros, o que a gente faz? Vamos arrastar ele para uma salinha. Aí arrastamos ele para uma salinha, aí começou o processo de libertação.
Lembre-se que no seu círculo de proteção, no seu ambiente espiritual, você dá ordem, tá? Você domina. Vou dar um exemplo bíblico. Quando o profeta Elias falou, segundo a minha ordem, segundo a minha palavra, não chove em Samaria, não cai nem orvalho, até que eu mande que caia. Ele falou assim, diz o Senhor? Não, ele falou segundo a minha palavra. Só que ele teve que ficar ali, e deu seca, e ele bebeu do ribeiro de Querite, e depois ele ficou sem água e teve que ir para Sidom. Por quê? Porque ele deu uma ordem no ambiente espiritual dele, só que o ambiente dele era tão grande, que abraçava toda aquela região. Se ele saísse dali e fosse para Jerusalém, mais no sul, a seca iria para Jerusalém, então ele teve que ficar ali para que a palavra se cumprisse naquele lugar. Dentro do seu ambiente espiritual, você é responsável por aquilo, então você pode dar uma ordem no ambiente espiritual. Lá na Delfa aconteceu um fato interessante, uma vez eu estava no culto, e lá que tem a luz rebaixada e tal, e o altar é bem grande, e eles têm obreiros que controlam o acesso no altar. Mas eu estava dando uma mensagem lá, nem lembro o que era, faz muito tempo, acho que foi no 2º ano da igreja, ou no 3º, e um rapaz, de repente, subiu no altar e veio correndo na minha direção. Eu só vi de relance, eu não vi se era um endemoniado, se era um maníaco, o que era, não soube. Quando ele chegou perto de mim, que eu vi, que eu olhei na periférica aqui, e podia ser qualquer um, quando eu olhei, vi que não era ninguém da equipe, era uma pessoa trajada normal, com um rosto transtornado e correndo na minha direção, eu peguei e falei assim, cancela a força, e ele, pluf, desmaiou. Aí eu vi que eu não dei uma ordem para um demônio, porque eu dei uma ordem no meu ambiente espiritual. No meu ambiente espiritual, foi igual a Elias. Quando o exército arameu foi pegar Elias em Dotã, a palavra de Deus diz que o exército arameu estava em volta da cidade, mas os carros e cavalos de fogo estavam em volta do profeta. Os carros e cavalos não estavam protegendo uma cidade, estavam protegendo um homem, só que esse homem estava naquela cidade, então a cidade estava protegida. E ele só deu uma ordem para cegar o exército inimigo quando eles desceram a colina para invadir a cidade, que daí eles entraram no círculo espiritual do profeta. Aí ele deu uma ordem, peça ao Senhor que segue-os nesse momento. E eles todos ficaram cegos. Então você domina o seu ambiente espiritual, porque você estabilizou esse ambiente. Agora, se o seu ambiente é meio avacalhado, aí complica. Aí quando eu fui orar com o menino, que eu pensei que ele estava endemoniado, não, ele só estava tendo um surto, ele estava transtornado, ele queria salvação e tal, e aí a gente abraçou ele, orou por ele, foi muito legal, mas na dúvida, eu dei uma ordem automática, eu não pensei naquilo, e o ambiente espiritual estabilizou, ele meio que tomou um susto, e deu uma desmaiada, deu uma apagada. Isso pode acontecer quando você já aconteceu com muitas pessoas, quando o cara foi assaltar, tem tantos testemunhos, tem vídeo na internet. O assaltante foi assaltar a senhorinha lá, ela falou, está repreendido, o cara infartou e morreu. Ele estava dentro do ambiente espiritual dela. Então você tem domínio sobre o seu ambiente espiritual. Quando eu vou viajar, aconteceu esses dias, a gente viaja para nossas igrejas que são perto, assim, até 200 e poucos quilômetros. E a gente sempre ora, obviamente, pede a Deus que amplie nosso círculo de proteção, que nos avise de qualquer coisa distante, a gente tem que saber antes de acontecer. E eu estava saindo de Chapecó e pegando a BR-282, e aí tem uma parte um retão, só que esse retão tem uma subida e uma descida assim. Então eu tô nesse ponto na estrada, e eu consigo ver os caminhões que estão vindo lá perto do posto de gasolina. Daí eles somem da minha visão, porque eles descem uma parte mais baixa, aí eu os encontro aqui. Eu estava vindo aqui, e eu vi um caminhão escuro, e um caminhão branco ultrapassando ele. Então os dois estavam na minha, né, um na faixa e outro na minha faixa. Aí eu falei para minha esposa, tem um cara ultrapassando, eu vou tirar o pé, porque eles vão baixar aqui. Se ele não conseguir ultrapassar o outro, quando a gente se encontrar aqui em cima, eu vou dar de frente com esse caminhão. Eu tirei o pé, aí o caminhão escuro passou por nós, e eu fiquei esperando o caminhão branco, não veio. Ali não tinha onde o caminhão branco entrar na direita, nem na esquerda. Esse caminhão branco não existia. Eu vi um caminhão inexistente. Aí eu já tinha orado lá no início da viagem. O que eu fiz? Reforcei minha oração. Senhor, eu vi um caminhão branco vindo na minha mão. Livra-nos do acidente, amplia o nosso círculo de proteção. Dei uma ordem no meu ambiente espiritual. Mais 30 quilômetros para frente, eu estava mascando um chiclete, carro todo fechado, o isolamento acústico do meu carro é excelente, não dá para ouvir nada lá de fora, e eu fui cuspir os chicletes. Eu falei, vou fazer asfalto aqui, baixei o vidro. Quando eu baixei o vidro, eu estou olhando para a estrada. Tinha carros atrás de mim e carros vindo nessa direção. Eu fui cuspir, vidro baixo. Eu olhei para esse lado, o carro que estava vindo nessa direção, bateu na traseira do carro que estava aqui do meu lado, jogou o carro para lá, e esse veio em cima de mim. É um carro branco. Só que eu estava com o vidro aberto, eu escutei a freada e a batida. E eu tive tempo e presença de espírito de jogar no acostamento. Joguei no acostamento e trouxe o carro de volta. Esse carro que ia bater em mim, bateu no de trás de mim. E foi uma boleira de carro batendo do lado direito e do lado esquerdo.
E a gente ficou livre. E minha esposa falou, e aí, quer parar? Eu falei, não, vamos seguir. Mas veja, na hora exata que eu baixei o vidro, para eu ouvir a freada e conseguir ter o tempo de reação. Mas eu tinha visto um caminhão branco na minha mão lá atrás. Isso é o meu ambiente espiritual, eu domino o ambiente espiritual. Você precisa aprender a discernir coisas que estão dentro do seu ambiente espiritual. Isso na libertação é muito importante. Então o comando, todo o comando você dá no seu ambiente espiritual, tá bom? Regras de segurança no confronto, isso aqui é muito importante, tá? Meu protocolo, vigilância absoluta. Nunca ore de olhos fechados. Libertador sempre ora de olhos abertos. Fica lá orando de olho fechado, você toma um soco no nariz, você vai ver só. Sempre olho aberto, tá? Antigamente a gente usava muito gravata, né? Eu sempre falava assim, não vá orar por endemoniado de gravata, que eu já vi gente ser enforcada por demônio. No Rio de Janeiro, um pastor com aquelas gravatinhas de zíper. Vocês lembram dessa, de zíper? Não tem como, se o demônio agarrar ali, é uma forca. Quanto mais ele puxa, mais o zíper aperta. Não, irmão, tira a gravata, pelo amor de Deus. O libertador é o alvo primário do ódio do demônio, porque é o libertador que está tirando o demônio daquela pessoa. O demônio vai resistir contra você. Mantenha os olhos abertos para antecipar e neutralizar tentativas de agressão física, tapas, mordidas, ataques. Precisão bíblica, foco na legalidade, não no diálogo. Não perca tempo buscando descobrir o nome do demônio, isso é besteira. Sabe quantos demônios existem no inferno? Nem eu sei. Você vai saber o nome de todos os demônios. Tem demônio que não tem nome, ele usa o nome de um demônio maior, tipo uma pombagira Maria Padilha. Está incorporada no centro espírita aqui, no mesma hora está incorporada lá. Ela pode estar em dois lugares ao mesmo tempo? Claro que não. Então não é ela, é um demônio abaixo dela que não tem nome, que usa o nome de um superior. Então saber o nome do demônio é irrelevante, você precisa saber o nome de Jesus. É isso. E tem gente que fica, fala o teu nome. Por quê? Porque os exorcistas judeus, eles acreditavam que a partir do momento que o demônio falasse o próprio nome, ele falaria a verdade a partir dali. Isso é uma besteira, não funciona. Então tomem cuidado em relação a isso, por favor. Os demônios são mentirosos e buscam ser invocados. Foque em anular as áreas da legalidade. Eu vou contar uma história para vocês. Um pastor essa história que a gente infelizmente acompanhou. O pastor tinha mania de entrevistar demônio. Tem muito pastor que tem essa mania, gosta, né, de entrevistar demônio. Aí toda hora ele falava assim, demônio, fala aqui, demônio. Fala aqui, o que você fez na vida dela? Vocês têm que ser inteligentes, tá? Por favor. Uma mulher estava endemoniada, ele falou assim, demônio, o que você fez na casa dela? Aí o demônio falou, eu enterrei uma macumba no quintal da casa dela. Vocês vão ver então, irmãos. Demônio, me leva no lugar exato. Aí o demônio foi lá, estava orando na casa da pessoa. A mulher saiu da casa, foi no quintal e apontou, aqui. Aí, pode cavar que tem uma macumba aí. Aí cavou, tinha. Foi essa mulher que colocou a macumba ali. Entendeu? Você quer saber se é demônio de verdade ou não? Pergunta uma coisa que a pessoa que supostamente possuída não sabe. Porque se o demônio é um ser espiritual, é um ente externo, que está dentro da pessoa. Eu já expulsei demônio, a mulher falando em grego. Eu sou professor de grego, gente. A mulher não sabia nem falar português. Como que ela falaria grego? Você entendeu? Aí eu acredito que é um demônio. Agora, lá no sul tem muita colonização italiana, e o italiano não fala dois R's. Você sabe que o italiano, ele não fala barriga, ele fala bariga. Aí lá no sul, a galera do sul fala, muitos deles falam bariga. Aí a pessoa manifesta o demônio fala assim, não coloca a mão na minha bariga. O demônio não é italiano. Entendeu? Então a pessoa está fingindo estar endemoniado. Pergunta, né? Não estou falando para você perguntar, mas você entendeu? O demônio fala, eu estou aqui nessa casa. Claro, a pessoa mora naquela casa, às vezes a pessoa está fingindo. Então, aí um pastor tinha mania de fazer isso. E ele pegou um dia, né? Fala, demônio, fala. Aí ele era um demônio de verdade. E quando ele foi expulsar o demônio falou bem assim, eu vou te pegar. E ele falou, pega nada, você quer, sai, você é derrotado, em nome de Jesus. E o demônio saiu. Passou-se um tempo, esse pastor ele visitava algumas congregações do interior, na roça. Ele foi sozinho, a mulher não foi, tal, no interior, estado de chão. Foi lá, pregou na roça, um culto maravilhoso e tudo mais. Saiu de lá, 10 e pouco da noite, porque jantou com os irmãos, e estava voltando numa baixada, onde não pegava celular, não pegava nada, o carro dele apagou. Apagou, ele não tem nada de mecânica, abriu o capô, chutou os pneus, bateria, o carro não funcionava. Esperou, tentou pegar celular, não conseguiu, andou um tanto, não pegou, voltou para o carro, ficou ali, orou, clamou por Jesus, aí de repente passou uma hora e meia, bateu o carro pegou de novo. Esquentou alguma coisa, não sei, não entendo também de mecânica, esquentou, platinado, sei lá. Pegou o carro, voltou embora, a mulher já estava assustada, quando pegou
a torre do celular, caíram várias mensagens, a mulher, meu amor, onde é que você está, pelo amor de Deus, me fala comigo. Ele ligou imediatamente, não, está tudo bem, o carro ficou estragado no interior, não tinha torre de celular, mas já está tudo bem. Ai, que bom, pensei que você tinha se acidentado. Passou, está tudo tranquilo. 3 meses depois, ele naquela mania de entrevistar demônio, uma pessoa ficou endemoniada na igreja, ele foi expulsar o demônio. Aí quando foi falar, fala demônio, fala, o demônio falou, não, você não vai me expulsar. Você não tem autoridade? Porque no dia tal, das 10h30 à meia-noite e 40, você estava num motel com uma prostituta, e você mentiu para sua mulher e o carro estava estragado. Aí eu pergunto para vocês, como que ele consegue provar o contrário? Não tem como ele provar. E a mulher dele ouviu o demônio e falou, ixi, acabou o casamento, acabou o ministério, a igreja não quis mais o pastor, por ele ficar com essa mania de... Quando você pega, outro perigo, você fala para o demônio, fala demônio, você deu isso aqui, ó, isso aqui é o cajado do pastor. Você entregou na mão do demônio o cajado. Esse demônio vai sair. Mas ele vai entrar um dia num irmão da igreja, ou vai entrar num cara na rua que vai se converter na sua igreja. Esse cara vai ficar aqui no meio, ele vai se tornar influente, ele vai virar um cara muito bom. Daqui a pouco o pastor vai gostar demais desse cara e vai começar a dar oportunidades para esse cara. Esse cara começa a cantar, começa a pregar, daqui a pouco ele é um pregador. Só que ele está possuído por aquele demônio que um dia o pastor deu o cajado para ele. Esse cara vai enlaçar o coração e a mente de muita gente, vai rachar a igreja, vai criar uma contenda na igreja, vai criar uma falsa acusação contra o pastor, vai acabar com a vida do pastor. Vai sair falando mal. Lembre-se, tá? A pessoa usada pelo demônio, ela sempre sai criando calúnia contra a igreja. Pelo amor de Deus, quando você sai de uma igreja por um motivo qualquer, você pode sair dessa igreja, não tem problema nenhum. Qual o motivo? Eu não sei, não estou gostando mais, eu quero ir na outra igreja lá. Qual o problema? O Senhor é o seu pastor, nada te faltará. Nós, pastores locais, somos funcionários do dono do rebanho. A gente só é o peão que abre a porta do aprisco, dá pasto para vocês comerem, limpa o cocôzinho, faz o fogo de noite, protege do lobo e fecha o aprisco. A gente não é dono de ovelha. Pastor que acha que ovelha é produto rentável, não é pastor, é um comerciante. Então não tem problema nenhum. A pessoa foi, porque ganhou o melhor amigo para Jesus, o melhor amigo para Jesus está congregando na igreja do lado da casa. E ele quer passar essa fase da vida junto, congregando junto. Qual é o problema? Então você vê que isso não tem que é Deus que está fazendo esse movimento. Mas quando a pessoa sai criando falsa acusação, criando motim, falando mal do ministério, do pastor, tome cuidado, irmão. Porque eu acho que essa pessoa está sendo usada pelo diabo. Eu vou falar sobre isso amanhã no culto, na segunda pregação, na mensagem das 11 horas. Não vou pregar antes, eu tenho mania de adiantar a pregação. Aprofunde-se, formação avançada em possessão demoníaca. Essa aqui é uma matéria muito boa, você tem 50% de desconto usando o cupom HERMON50. Vamos lá, pós-libertação, expulsou o demônio? Beleza, agora vem um negócio muito interessante aqui, que é o tempo que o demônio demora para voltar. Operação Pente Fino, a manutenção do território começa imediatamente após a expulsão. Remoção de abominações, então você vai retirar objetos consagrados, amuletos, misticismo. Você expulsou o demônio, a pessoa fica livre desse pensamento, e aí você consegue trazer à mente da pessoa a necessidade de limpar o ambiente físico, e a pessoa vai fazer isso, você não vai quebrar nada, tá? É a pessoa que vai tirar. Limpeza de mídias, descartar mídias profanas, jogos satânicos, pornografia, tem que limpar. Erradicação de idolatria, limpar a casa de qualquer elemento de adoração que não seja Cristo, Deuteronômio 7:26 fala sobre isso. Tinha 5 ou 8 anos, minha mulher foi uma guerreira corajosa, e nós encaramos isso, mas nós aprendemos uma grande lição: os demônios têm prazo para voltar, eles estão ansiosos para voltar, eles não gostam de perder. E aí você começa a perceber, quando está orando com uma pessoa, que o primeiro momento é um momento de euforia, um momento de alegria, é um pico assim, sabe? A pessoa está crente, ela vem para a igreja, ela chora, ela ora em línguas, você coloca ela até para tocar no louvor, você acha que vai virar obreiro. Eu tenho um pastor amigo meu lá, que o menino caiu nas drogas 1 milhão de vezes, agora a gente estava na reunião de liderança, apareceu o menino na reunião de liderança. Eu falei, o que aconteceu que o Rodrigo está aqui? Não, que ele está bem, está bem. Eu falei, esse menino está quanto tempo bem? Há 20 dias. Não está bem ainda. Tem coisa que vai acontecendo. Então, tem que ter sabedoria um pouco nisso, porque você tem um prazo, e esse prazo pode ser um pouco maior, um pouco menor, tá? Mas essa experiência nós temos tido em vários casos da volta dos demônios. E eles dão sinais. Começa insônia, pesadelos intensos, dores físicas, eles dão sinais, tá? A pessoa começa a sentir cheiro, gosto, desejo repentino e violento
de voltar ao pecado antigo, porque o demônio está chegando, está se cercando. É a hora de você intensificar a sua oração, ok? Eu vou deixar esse período para a gente poder orar. Eu quero lembrar os irmãos que libertação é tão extenso o processo, que a gente não conseguiria explicar isso em 4 horas de aula. É muito difícil. Mas esse é um bom panorama para vocês tirarem dúvidas, alinharem pensamentos e começarem a dar o primeiro passo.